Filipenses. Filipenses capítulo 4, novamente. Filipenses capítulo 4. Começando no versículo 10 novamente. Filipenses capítulo 4, começando no versículo 10. Nós lemos: ora, muito regozijei no Senhor por finalmente viver a vossa lembrança de mim. Eu já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Oremos. Senhor nosso Pai, agradecemos pela sua palavra, agradecemos que nós podemos nos contentar em cada e toda circunstância, situação. Agradecemos que através do seu poder, da sua incapacitação, nós podemos te servir fielmente, podemos te servir com eficácia. Agradecemos que o Senhor está sempre conosco e sempre nos fortificando quando permitimos. Agora eu peço que o Senhor possa estar comigo, envia novamente as minhas palavras, que elas possam ser o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, e possamos receber de Ti o que cada um de nós necessitamos, pois verdadeiramente necessitamos de Ti. Pois pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Hoje de manhã nós vemos um pouco sobre a importância do contentamento na nossa vida. Nós vemos aqui nessa passagem, novamente versículo 12, estar abatido e sei também ter abundância de toda maneira. E em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E nós, vivendo aqui na terra, nós vamos ter provações, nós vamos ter circunstâncias, às vezes vamos passar mais dificuldades financeiras ou de qualquer forma, outras vezes vamos ter mais abundância, mais bênção na nossa vida. E de qualquer forma, nós precisamos aprender a nos contentar em cada e toda as circunstâncias. Mas nós também, como cristãos, nós temos, aqui vemos o físico, nós vemos o material. Como cristãos, nós também temos o espiritual, que nós devemos estar vivendo nas nossas vidas. E infelizmente muitas pessoas pegam esse pensamento de contentamento e acabam aplicando para o espiritual, o andar espiritual, onde eles estão contentados de não tê-la. Em outras palavras, uma vida onde que eles são apatéticos ou espiritual. Nós vemos em Apocalipse, não precisa virar, capítulo 3, nós vemos: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente, ou já fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, me dar-te-ei da minha boca. Nós temos uma tendência de olhar para o nosso físico, material. Nós olhamos nas nossas necessidades, nós olhamos nas coisas que nós temos ao nosso redor, e como vemos hoje de manhã, nós reclamamos da falta de coisas. Mas quando vem a área espiritual e nós estamos com falta de alimento espiritual, nós estamos passando fome espiritual, nós temos a tendência a fazer o oposto.
onde que nós nos contentamos em não ter o que nós deveríamos ter nas nossas vidas. Nós estamos contentes em não produzir o fruto do Espírito, nós estamos contentes e satisfeitos de não ser eficazes no trabalho e na obra que Deus tem para as nossas vidas. E nós ficamos a nossa terra a semana inteira, nós vemos talvez fielmente para os cultos, mas a semana inteira nós estamos focando nas coisas materiais, nas coisas carnais, e as coisas espirituais, elas muitas vezes nem passam a nossa mente. Nós estamos vivendo, e não é de hoje, isso é sempre houve, nós temos isso consistentemente entre o cristianismo, aqueles que são apáticos, aqueles que estão mornos, com a Bíblia que diz, as pessoas que não têm um desejo, mesmo que são salvos, de crescer espiritualmente, ou de fazer algo com Cristo, ou de se aproximar mais intimamente com o seu Salvador, e estão satisfeitos no seu andar espiritual, que muitas vezes não é existente. Nós precisamos acordar e precisamos voltar também em Apocalipse nós vemos a igreja, precisamos voltar ali para o primeiro amor. Se nós não temos cuidado, nós vivemos uma vida onde nós vivemos para as necessidades físicas, materiais, e temos sim um bom caráter, e nós trabalhamos e produzimos e potenciamos, nós temos o caráter ali para levantar bem no horário, chegar no horário, trabalhamos bem, temos um bom testemunho no trabalho, mas todas as coisas simplesmente para o material, para o físico, para aqui na terra, que é passageira, e esquecemos e deixamos de lado o mais importante, que é o espiritual, que é para toda a eternidade. A nossa vida aqui na terra, como foi até mencionada, vai ser algo que vai determinar a nossa vida durante o milênio, como nós vamos reinar com Cristo, o que nós vamos estar fazendo. Ele vai usar os fiéis para reinar junto com Ele. Mas muitas vezes o invisível, fácil de esquecer, o invisível, fácil de esconder, e nós temos uma aparência para os dons de espiritual, mas a realidade é que nós somos apáticos espiritualmente. O nosso coração está frio para com Deus, nosso coração não tem interesse para as coisas de Deus. Muitas vezes falta aquela paixão que nós necessitamos para as coisas de Deus. Tanto para o nosso devocional diário, onde nós precisamos ou devemos ter aquela paixão pela palavra de Deus, aquela paixão pelo tempo que nós investimos em oração, até aquela paixão que nós temos para os cultos da igreja. É interessante para mim que, claro, o pastor ele pega e estuda. Nós sabemos que os demônios estão ao nosso redor e eles estão cientes do que o pastor está preparando para os cultos. E para mim, eu creio, como a lógica nos indica, que um demônio te tentaria a não estar no culto que você mais precisaria. Ele nos dá uma desculpa, nos dá uma coisa para focar a nossa atenção aqui e desvia, e Deus está preparando alguma coisa através da mensagem para tocar no nosso coração, e Satanás vem e nos tenta para esquecer daquele culto, nos dá uma desculpa, e nós acabamos não pegando aquela bênção, aquela coisa que Deus e os demônios sabem que nós precisamos. Interessante as desculpas que eu ouço e as oportunidades que surgem do nada, supostamente. Mas nós tantas vezes não temos uma paixão para as coisas de Deus e deixamos que essa paixão para o mundo
nos distrai e nos tira do que Deus tem para nós. A nossa fidelidade para Ele é crucial para as nossas vidas. Sem Deus nós achamos que podemos viver, mas a realidade é que sem Deus nada a Bíblia diz podemos fazer. Jesus Cristo não somente criou todas as coisas, mas Ele segura toda a criação. Em outras palavras, se Deus quisesse a qualquer instante, meu corpo simplesmente desapareceria. Ele está segurando cada átomo que está no meu corpo, cada membro, cada químico, tudo composto, sim, tudo segurado, mantido ali pelo poder de Deus. O meu coração, como qualquer um, o meu pulmão, como de qualquer um de nós, a qualquer instante pode cessar de existir, cessar de funcionar. E isso está tudo na mão de Deus. Mas nós pensamos que podemos fazer sem Deus, e Deus nos permite muitas vezes viver fora da nossa vontade. Ele nos permite continuar para frente, e mesmo aquilo, sem Ele, não conseguimos fazer. Porque sem Deus, literalmente, nada podemos fazer. Mas graças a Deus, como nós vemos aqui nessa passagem em Filipenses, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem algo para as nossas vidas. E quando nós nos aproximamos dele, quando nós deixamos que ele nos fortifique, quando nós deixamos que ele nos guia, nós podemos qualquer coisa que ele tem preparado e planejado para nós através do poder dele, submissos a ele. Vocês podem ver que eu gosto de plantas, aqueles que temos várias plantas aqui atrás, na laje em cima também temos várias plantas, temos plantas em todo lugar aqui na igreja. Mas você pega qualquer planta, a Bíblia compara com a videira ali, qualquer parte que você tira da videira, ela não vai sobreviver. Se eu cortar uma parte da planta, ela não tem a raiz ali, e sem a raiz ela vai morrer. Sem Cristo nós também morremos primeiramente espiritualmente. Não que nós vamos ter a segunda morte antes que nós vamos para o inferno, mas nós vamos estar tão... a fé sem as obras é morta. A nossa fé é morta. Nós não temos propósito, nós não temos eficácia, nós não temos capacidade nenhuma quando nós não estamos perto de Cristo, quando nós não estamos em Cristo. E Satanás vem e nos tenta e nos usa desculpas e faz com que certas coisas surjam na nossa vida, onde que nós primeiro estamos talvez até fiel com Ele, mas algo vem, às vezes uma doença, às vezes uma tragédia, mas algo vem que nos tira daquele caminhar que nós estávamos tendo com Cristo no nosso dia a dia, nos nossos cultos. E ele começa com aquela coisa que tem no nosso pensamento pelo menos uma desculpa, e depois vai lentamente nos tirando ali, cortando pouco a pouco a nossa dependência de Cristo, até o ponto que nós nos tornamos apáticos, onde nós estamos vivos fisicamente, mas espiritualmente não temos nada para demonstrar ou para mostrar que nós somos de Cristo. Nós vemos Sansão na sua vida, Deus até usou, mas a vida inteira dele foi uma vida apática, uma vida que ele não tinha interesse nenhum para as coisas de Deus. Agora Deus, ele pode fazer o que quiser, ele pode e vai muitas vezes usar a nossa vida, mesmo se nós não temos interesse. Como ele usou Sansão, sim, e também usou Faraó. Usou Faraó para demonstrar o seu poder, e é claro, o Faraó passou por muitas coisas que não queria passar, porque ele endureceu o seu coração para as coisas de Deus. Nós vemos a vida de Jonas também, onde que para o resto das pessoas que não conheciam o coração de Jonas, se nós não tivéssemos lido
ali onde Deus nos mostra o coração de Jonas, e simplesmente vimos ali que Jonas foi para a cidade de Nínive e pregou, e Deus novamente usou a vida dele. Mas o seu coração estava longe de Deus. O seu coração estava completamente fora do que Deus queria que ele estivesse. E nós vemos lá no último capítulo de Jonas, onde que Deus vem para ele e Jonas literalmente grita para Deus: eu sabia que isso ia para Deus. Por isso que eu não quis vir, porque eu sabia que você ia fazer forte nessa coisa. Que coração horrível. E talvez nós não chegamos a esse ponto onde nós gritamos no rosto de Deus e falamos diretamente a Ele que eu não queria que você salvasse uma pessoa. Talvez não falamos dessa forma, mas muitas vezes nosso coração está tão frio, tão distante das coisas de Deus como a de Jonas. Ou fazemos passos depois de ser lançado no mar e ser engolido pela baleia, obedecendo o que Deus falou, mas apático, o coração frio, o coração longe do que Deus queria, aquele relacionamento íntimo com nosso Deus. Nós podemos ser fiéis aos cultos da igreja, podemos ser fiéis a fazer certas coisas, mas se o nosso relacionamento não está íntimo, não está perto, não está com aquela paixão, nós temos que acordar. Nós temos que ver, analisar a nossa vida e realmente ver aonde que está o nosso coração, o que é o foco do nosso coração. Vem comigo para 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Começando no versículo 11, 14, desculpa. 1 João capítulo 2, começando no versículo 14. Eu vos escrevi mais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, quem é desde o princípio, nós estamos estudando isso na escola de Jesus Cristo. Eu os escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. Que testemunho? Os pais conhecem a Cristo pessoalmente, obviamente a salvação, mas mais do que isso, e também os jovens não somente conhecem as Escrituras, mas já têm tido vitórias contra as hostes celestiais. Ou nós damos as desculpas pela nossa juventude hoje, falando que o pensamento, só adulto pode servir a Deus. Não, nós todos podemos conhecer a Bíblia, todos devemos conhecer a Bíblia. Todos podemos ter, através do poder de Cristo, da sua palavra, podemos ter, nós aqui, vitória contra o maligno. Versículo próximo, 15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, normalmente concupiscência é desejo forte, concupiscência, cadê o 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É claro que nós que somos salvos, nós temos a vida eterna, mas a realidade é que nós teremos bênçãos, galardões, culturas eternas também, nós que amamos e servimos o que Deus quer das nossas vidas. No versículo 15 nós vemos aqui: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora
Satanás quer nos convencer que nós podemos amar os dois ao mesmo tempo. Que nós podemos amar as coisas do mundo e amar a Deus, e que não tem conflito. Mas a verdade que a Bíblia nos ensina é que não tem possibilidade de amar os dois juntos. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou você ama o que o mundo tem a oferecer, ou você ama o que Deus tem a oferecer. E Satanás vem e nos convence: pode amar as coisas do mundo, pode ficar focado no que o mundo tem a oferecer. Aí vai no culto nos fins de semana, vai lá para o culto do meia-noite e não tem conflito nenhum, não tem problema nenhum. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se você ama o mundo, o amor do Pai não está, aqui diz, nele. Vire comigo para Salmos 66. Salmos 66. Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É claro, se eu buscar perdão, Ele vai ouvir, vai nos perdoar, isso nós sabemos. Mas se eu estou andando com o mundo, se eu estou andando na iniquidade, se eu estou mantendo aquela iniquidade no meu coração, eu não estou buscando perdão, Deus não vai me ouvir. Da mesma forma que eu não vou ouvir a Ele. Quando eu estou no pecado, o Espírito Santo vai tocar, o Espírito Santo vai tentar me trazer de volta a Ele. Mas o mais que eu rejeito Ele, o mais que eu permaneço no pecado, ou a iniquidade aqui, o mais fraco vai se tornar o chamado ali do Espírito Santo. Porque o que a Bíblia diz é: endureço ou cauterizo o meu coração contra o que o Espírito Santo está tentando fazer na minha vida. Então nós vemos aqui, primeiramente, uma das coisas que vai causar apatia espiritual é o amor do mundo. A segunda coisa que nós vemos aqui que vai causar apatia espiritual é o pecado não confessado nos nossos corações. Volte comigo para Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus 2, 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Negligência espiritual. Deus nos mostra, Deus nos chama, Deus fala conosco, mostra o que Ele quer nas nossas vidas, o caminho que Ele quer que nós tomamos. E quando nós ouvimos, obviamente Ele vai abençoar, nós vamos estar no caminho dele. Mas Ele nos pede a fazer uma coisa, e quando nós não ouvimos, ou nós não atendemos, nós não cumprimos, não fazemos o que Deus pede de nós, nós estamos negligentes ao que o Espírito está chamando, está pedindo às nossas vidas. Obviamente nós estamos desviando do caminho de Deus. Então, muitas vezes nós pedimos que Deus nos mostre sabedoria para certas decisões, e Ele já tem nos mostrado algo que Ele quer que nós façamos, e nós não estamos fazendo aquilo. Você acha que Ele vai mostrar uma outra coisa para nós? Ele pode ser misericordioso, Ele pode até dar sabedoria para a gente ter naquela decisão da vida, mas a realidade é que a maior parte das vezes Ele nos dá uma instrução, e quando nós seguimos aquela instrução, Ele nos dá o próximo passo, Ele nos dá o próximo passo. E a luz da palavra de Deus é uma luz para os nossos pés, para o nosso. Nós tomamos um passo, Ele dá o próximo, Ele dá o próximo, Ele dá o próximo. E nós queremos que Ele só apareça quando nós desejamos. Deus me dá sabedoria, eu estou tendo essa dificuldade. Mas se você tivesse seguido os passos que Ele já tinha te dado, você não estaria nesses problemas, não estaria nessas complicações que você trouxe a si mesmo, por não obedecer o que Ele já tem trago.
a sua mente, através das pregações, através do seu próprio estudo, através da sua consciência. Mas vemos aqui a negligência espiritual vai nos trazer também uma apatia, uma frieza, ou lá em Apocalipse, um coração morno, né, para as coisas espirituais. Agora, tem várias coisas que também vai nos ajudar a poder retomar ou sair desse morno e retomar o zelo ali, retomar o calor que nós devemos ter nos nossos corações. Vem comigo para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3 novamente. Apocalipse, capítulo 3. Começando no versículo 18. Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueces, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que monja os teus olhos com clorírio, para que vejas. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quando amam. Se pois zeloso, arrepende-te. Obviamente, nós estamos segurando aquele pecado no coração, nós vemos. A primeira coisa que nós precisamos ter ou voltar a fazer é nos arrepender. Arrependimento sincero, vamos dizer. Infelizmente, muitas vezes nós temos não um arrependimento verdadeiro. Nós estamos tristes que nós somos pegos no pecado e não tristes que nós cometemos o pecado. Nós estamos tristes que tem as consequências do pecado, em vez de estar tristes pelo pecado que nós cometemos a Deus. Então, o arrependimento, muitas vezes, que o cristão tem, é um arrependimento de ser pego, em vez de um arrependimento de ter feito o pecado que eles fizeram. O nosso coração, se não tivesse tido consequências, se alguma coisa não surgisse, nós não voltaríamos, ou nós não pediríamos perdão, porque não é o pecado pelo qual nós somos arrependidos, é pela consequência que ela trouxe na nossa vida. Então, sim, nós precisamos primeiramente ter um arrependimento genuíno, um arrependimento do pecado, e não uma tristeza pelas consequências do pecado que veio nas nossas vidas. Muitas vezes, quando um casamento é pego no adultério, uma pornografia, alguma coisa desse tipo, e surge, né, e eles vão para aconselhamento, eles estão tentando pegar ajuda ali. Muitas vezes ali o arrependimento não é genuíno. O arrependimento é porque foi pego. Eles querem aparentar que eles estão arrependidos pelo pecado que eles têm cometido, mas se surgir a oportunidade novamente, eles vão cometer, porque eles não estão verdadeiramente ou genuinamente arrependidos. Precisamos ter um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro dos nossos pecados, tanto de omissão como tanto aquele que nós fazemos como aquele que nós deveríamos fazer que nós não fizemos, as coisas que nós deveríamos fazer. Volte uma página atrás, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós já mencionamos isso, mas Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti vier, e tirei no teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui nós vamos arrependimento novamente, e quando nós nos arrependermos, voltar ali a amar. Então um amor genuíno, um amor, a renovação do nosso amor para com Cristo, uma renovação do nosso relacionamento com Cristo. Simplesmente parando de fazer o pecado, nos arrependendo do pecado, sem voltar a ter um andar com Cristo, sem voltar a ter um amor por Cristo, também não vai gerar o que nós precisamos no nosso coração. Já falei isso várias vezes aqui na igreja. O cemitério tem cheio de pessoas que não fazem pecados, mas também não
fazem obra nenhuma. Infelizmente, tem vários cristãos que nos olhos das pessoas não estão cometendo pecado, mas, por outro lado, também não estão fazendo nada de boas obras, não estão fazendo nada de criar ou voltar ou restaurar aquele relacionamento com Cristo. O andar diário, onde nós estamos nas Escrituras, onde nós estamos nas orações, onde nós estamos, sim, na comunhão da igreja e no serviço de Deus nas nossas vidas. Então, da mesma forma que precisamos, aquilo que o amor do mundo vai nos tirar, ou vai criar aquela apatia, e também o pecado não confessado vai criar aquela apatia, voltando aqui a nos arrepender do pecado e retornando ao amor, não do mundo, mas de Deus, vai voltar a trazer aquele zelo no nosso coração que nós precisamos, aquele andar digno, aquele andar que Deus quer que nós tenhamos com Ele. Agora, a renovação que nós podemos ter, o amor, como é que nós voltamos a ter um relacionamento, como é que nós andamos com o nosso Deus? Primeiramente, já sabemos isso. O andar espiritual não é complicado, mas é simples. Da mesma forma que eu vou criar um relacionamento com qualquer uma pessoa, vai ter comunicação, vai ter tempo investido com aquela pessoa, tempo de comunicação, tempo de qualidade, tempo prolongado. Por mais tempo que nós investimos com Cristo, seja através da sua palavra, seja através das orações, seja através da comunhão dentro da igreja, onde nós ouvimos tanto as mensagens e louvamos a Ele, também temos comunhão dentro da igreja, tanto no serviço a Cristo. Aqueles que me amam, a Bíblia diz, obedecerão ou cumprirão os meus mandamentos. O mais tempo que nós estamos investindo naquilo, qualquer uma dessas coisas, o mais forte vai ser o nosso relacionamento. Da mesma forma que o mais tempo que eu invisto com minha esposa, o mais forte vai estar o meu relacionamento. É simples. É fácil? Não sempre. Mas é simples. A vida cristã não tem muita complicação, né? Agora Satanás vem e ele tenta complicar muito. Ele vem e coloca na nossa cabeça, mas isso, aquilo, isso. Não, é simplesmente investir tempo com Deus. E tem várias formas que podemos investir tempo com Deus. Mas o mais tempo que nós investimos com Ele, o mais próximo que nós nos aproximamos dele, obviamente mais que Ele vai nos incapacitar, mas o mais forte vai ser o nosso relacionamento. Agora, eu casei com minha esposa, e para manter o casamento, eu não preciso viver na mesma casa dela. Tá? Eu ainda sou tecnicamente casado com ela. Mas se eu não estou com ela, o relacionamento não existe. A casa de Deus, muitas vezes, nós vemos aqui e pensamos, não é prédio, eu sei que não é prédio. Mas é um lugar onde nós nos ajuntamos para ouvir de Deus, louvar a Deus. E é claro, a igreja não é o único lugar onde nós podemos crescer em Cristo. É crucial que nós fazemos tanto na igreja como no lar. Eu posso sempre estar ligando para minha esposa, mas se eu não vou para a casa dela, o relacionamento vai ser bem fraco. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Deus quer que nós tenhamos um zelo, novamente um revivamento no nosso coração, pelo nosso amor para com o nosso Deus. Mas infelizmente, muitas vezes o que nós fazemos, nós focamos, reclamamos pela falta das coisas materiais, físicas, que o mundo oferece. E o mais importante, Deus, a palavra de Deus, o relacionamento com Deus, nós deixamos despercebidos. Nós deixamos para trás e esquecemos muitas vezes de falar com Ele, esquecemos muitas vezes de orar, ou de ler, ou de frequentar a igreja. O que você acha que minha esposa pensaria se eu esquecesse de conversar com ela todo dia? Eu moro na mesma casa, durmo na mesma cama, levanto de manhã, faço as minhas coisas, ela faz as coisas dela. A
gente volta para a cama à noite, dormimos e não falamos nem uma palavra com o outro. Tem casamento sim. Mas o relacionamento não existe. Você está salvo, está salvo. Você aceitou Cristo, a salvação é eterna. Mas o relacionamento é inexistente. E nós temos que, sim, nos contentar em cada circunstâncias físicas, financeiras, como nós vemos hoje de manhã, mas não deixar aquele pensamento, né? Estou contente, tentado no meu andar espiritual. Essa é uma das coisas que nós nunca devemos estar satisfeitos. Devemos sempre querer mais. Eu adoro meu tempo com a minha esposa. Eu gosto de conversar com ela. Eu gosto de ter tempo com ela. E o mais que eu amo ela, o mais que eu desejo estar com ela. Eu creio que todos aqui podem simplesmente olhar no relacionamento que eu tenho com a minha esposa e saber que eu amo ela, que ela me ama. Eu acho que é óbvio. Mas o mundo também deveria poder olhar nas nossas vidas e poder ver a ele, ela ama a Deus. É óbvio que eles têm aquele tempo juntos. Logo depois que Cristo voltou para o céu, seus discípulos estavam servindo a Ele. E uma das coisas que foram notados é que eles não eram aprendidos, eles não tinham muita educação formal. Mas eles tinham andado com Jesus. Todo mundo sabe. Como é que está a nossa vida? Nossa vida espiritual está apática, está morna, está não existente. E se for o caso, que nós possamos reavivá-la, que nós possamos vivificá-la, que nós possamos voltar a ter aquele zelo, aquele amor para com Deus, não o que o mundo oferece. Porque o que Deus oferece é muito melhor do que o mundo oferece. Muitos de nós aqui gostamos de comer. E tendo a oportunidade, nós vamos preferir comer a comida de alguém que sabe cozinhar, em vez de pegar os nossos filhos e tacá-los na cozinha. A comida de Deus é a comida de um chefe. A comida do mundo é de um neném. Não sabe nada. Não tem gosto bom nenhum. Mas tantas vezes nós vamos atrás da comida da criança, né? A comida que o mundo tem a oferecer, que nós tomamos e não tem proveito, né? E Satanás consegue nos convencer que aquilo é mais gostoso do que aquela comida perfeitamente preparada pelo melhor chefe de todos, nosso Deus. Ele está ali cozinhando. Ele está sempre preparando uma comida espiritual para nós. Ele gosta de nos alimentar. Mas em vez de aceitar o que ele está querendo nos dar, nós rejeitamos. Em vez de pegar aquela picanha maravilhosa, nós vamos para o hot dog, para o quente. Comemos. E as crianças nem sabem do que eles perderam. Tantas vezes nós, como cristãos, nós temos tanto alimentado as nossas vidas espirituais na cachorro-quente da vida. Nós nunca provamos do filé mignon, nunca provamos da picanha, nunca provamos das qualidades muito melhores que Deus está prestes e desejando nos dar a todo instante.
Vamos analisar as nossas vidas e ver se nós realmente temos uma boca para com Cristo, se o nosso coração está fervoroso ou morno para as coisas de Deus. Se nós estamos negligenciando ou investindo na nossa vida espiritual. Se nós precisamos retornar para revivar aquele amor por Cristo, ou se realmente estamos vivendo um relacionamento bem com o nosso Salvador. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos que o Senhor deseja se aproximar de nós. Agradecemos que o Senhor tem um banquete sempre preparado para nós. Cada vez que nós vimos a Ti, cada vez que nós permitimos, o Senhor nos alimenta com a refeição fantástica. Nos ajude a deixar o mundo e as suas coisas para trás. Nos ajude a buscar perdão, nos arrepender dos nossos pecados. Nos ajude a voltar a ter um relacionamento íntimo contigo, onde nós desejamos ter, não alguns segundos, nem alguns minutos, mas aquelas horas investidas com o nosso Deus. Aquele tempo de qualidade, onde nós estamos fortificando e gostando de estar contigo. Trabalhe em nossos corações, trabalhe nas nossas vidas, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé hoje à noite, enquanto vem toca. Se você quiser usar o altar, o altar está aberto. Senhor nosso Pai, agradecemos por tudo que você tem feito por nós. Vivifica os nossos corações, vivifica o nosso relacionamento contigo. Nos traga perto de Ti. Sim, mostre os pecados que nós precisamos deixar de lado. Sim, mostre o que nós precisamos consertar nas nossas vidas. Mas Deus nos receba, nos ajude a Te amar, nos ajude a nos aproximar de um Deus tão amoroso, um Deus tão maravilhoso, um Deus que só quer o nosso melhor. Nos pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça, Deus é bom todo tempo, Deus é bom. Vamos fazer uma oração rapidinho para a gente